Fala galerinha, tudo beleza, gente? Meu nome é Matheus e aqui eu ensino como acertar no mínimo 80% das questões de Química do Enem. Você acabou de chegar aqui no vídeo 2 da série Estequiometria para o Enem e aqui nós estamos produzindo o guia definitivo para qualquer pessoa aprender estequiometria para o Enem. Se você já assistiu o vídeo de número 1 dessa série, perfeito, você está no lugar certo. Se você ainda não viu, eu recomendo fortemente que você vá para o vídeo 1 de número 1, porque a estratégia que nós vamos usar aqui é muito importante que esteja 100% clara para você. Alguns alunos cometem alguns erros nesse momento do estudo, erram na expectativa, erram na forma de estudar, e isso acaba minando a chance dele de aprender realmente o que é que ele tem que aprender. Então, por isso, assiste o vídeo de número 1 e depois vem para cá. Então, vamos lá, galerinha. Bora trazer aqui os principais conceitos, os principais, as principais definições que você precisa ter para conseguir avançar no conteúdo de estequiometria. Basicamente aqui, galerinha, o que nós queremos na parte da química, que nós chamamos de estequiometria, às vezes também nos cálculos estequiométricos, nos cálculos químicos, melhor dizendo, é relacionar quantidades. Galera, para qualquer ciência que utiliza a química, entender quantidades, entender proporções é algo de extrema importância. Quando vou pegar a questão do Enem, tá? Enem 2017. Ele quer saber quantos comprimidos de aspirina podem ser produzidos. Ele quer produzir, sei lá, 900 mil comprimidos, acho que ele fala isso. Ele quer saber qual massa do reagente vai ser usado. Qual a massa do ácido salicílico que ele vai precisar para produzir 900 mil comprimidos de aspirina. Então, essa ideia de quantidade, galera, eu quero produzir tal massa de certa substância, de certo medicamento, tal massa de ferro para fazer um navio, sei lá. Entender de quantidade, galera, é muito importante quando eu falo de química. E aqui com esses exemplos dá para ter uma ideia de quanto isso é importante. Então tente pensar alguém que vai cozinhar aí, né? Eu gosto de cozinhar, apesar de que não cozinho há bastante tempo, deveria fazer isso, inclusive, nos próximos dias. Bastante tempo, entenda, né? Fazer o prato Masterchef, já tem um tempinho que eu não faço, né? Só quando o dia a dia, fritar o ovo. Mas então, entender a quantidade é de extrema importância, beleza? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Só que quando eu falo de química, galera, normalmente a gente trabalha com quantidades muito grandes, mesmo que a gente não perceba. Se eu pegar aqui aqui é um pedacinho da figurinha aí da Arábia Saudita 13, né? Que tá aqui na minha frente. Quantos átomos você acha que tem aqui, galera? Tem bilhões vezes bilhões de átomos. Tô falando de bilhões vezes bilhões de átomos em, sei lá, 5 gramas de papel. Então, aqui, para o químico, saber a quantidade de partículas que tem ali é importante e nos ajuda a entender de algumas proporções. Então, sei lá, quando você quer produzir água, você precisa de 2 moléculas de gás hidrogênio para cada uma molécula de gás oxigênio. Só que esse mundo das moléculas, a gente trabalha na prática com muitas moléculas. Para fazer um copinho de água, quantas moléculas de hidrogênio eu devo precisar? Ou quantas moléculas de oxigênio eu vou precisar? De muitas, galera. Muitas, 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 muitas. Então, onde eu quero chegar com isso tudo? Eu quero dizer que a gente precisa aqui trabalhar com conceitos novos, com unidades novas, que nos permitam relacionar quantidades tão grandes como aquelas que nós vamos trabalhar na química. E aí que entra o conceito de mol, tá bom? Eu espero que você já esteja mais ou menos, já tenha ouvido falar disso. E mol é o nome do meu cachorro. Alguns alunos que têm aula comigo no primeiro ano do ensino médio, no 9º ano, eles se perguntam muito, professor, por que mol é o nome do seu cachorro? Aí eu falo, mol é uma coisa da química que todo mundo gosta muito, todo mundo ama estudar, é super fácil. Eu digo isso pra eles. Meu cachorro é mol. Se eu lembrar, eu vou botar na edição a foto de mol, tá bom? Aqui nesse momento. Se eu não lembrar, você vai procurar no meu Instagram e vai achar a foto de molzinho lá, tá bom? Se eu tiver um próximo cachorro, eu vou chamá-lo de Nox. Essa é meu objetivo de vida, ter o cachorro para chamar de Nox. Mas enfim, mol. Então, o que seria um mol, galera? Mol é uma unidade que vamos utilizar para indicar a quantidade de matéria. Quanto de matéria tem aqui nesse piloto? A quantidade de matéria que tem aqui eu posso indicar usando a unidade mol, tá certo? Então, a gente vai se aprofundar aqui um pouco mais no que seria um mol, tá bom? Assim como existe uma dúzia,
né, que se referem a 12 unidades, você consegue imaginar, galera, que para a química, falar de dúzia não funciona muito bem, galera. Porque a gente sempre tem quantidades absurdamente grandes de tudo. Quantas dúzias de átomos tem aqui, gente? Não vai ajudar em nada a pensar em dúzias. Então a gente vai criar uma unidade que faça mais sentido para a quantidade que nós trabalhamos. Essa unidade é um mol. Um mol, galera, equivale... Um mol, galerinha, equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Unidades, tá? Então, assim como um mol equivale a... Desculpa, assim como uma dúzia equivale a 12 unidades, um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 unidades. No Enem, todas as questões fazem uma aproximação e considera que um mol, você pode desprezar o 0,2, porque é assim, né, gente? Aqui até tem uma diferença, tá bom? Tem uma diferença em botar 6 ou 6,02. Mas a nível de questão, não é algo que vai fazer tanta diferença. Então, o Enem e a grande maioria dos vestibulares fazem isso aqui, ó. Dizer que um mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades. Sempre que nós falamos, então, de um mol, estamos falando de uma matéria que tem 6 vezes 10 a 23 unidades. Aqui, unidades, galera, eu poderia ser um pouco mais específico. Porque quando eu falo de que na química existe muita quantidade sempre, eu estou falando sobre algo especificamente, que é o número de partículas que nós temos. Tá bom? Aqui estamos falando de partículas, tá certo? Partículas. Quando eu quero descobrir quantos átomos tem, quantas moléculas tem, a gente vai usar esse número aqui, que é chamado de constante de Avogadro. Quer dizer que um mol equivale a tantas unidades. Então, quando eu falo que existe um mol de água, eu quero dizer que existem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Porque a água é formada por moléculas. A partícula que compõe a água é uma molécula. Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Quando eu quero falar que eu tenho um mol de ferro, eu estou dizendo que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Tá bom? Se não tiver claro para alguém ainda, gente, lembre que multiplicar o número por 10 vezes 23 quer dizer que depois desse número, você vai ter o número 0 23 vezes. Estamos falando de um número absurdamente grande. 1 bilhão vezes um pouquinho ainda, para chegar ali no número de 1 mol. Tá bom? Então, esse aqui é o número de partículas em um mol de algo. Tá certo? E sendo um pouquinho mais específico, partículas, galera, na química a gente pode estar falando de átomos, podemos estar falando de moléculas, que mais? Podemos estar falando sobre íons, podemos estar falando sobre elétrons e assim sucessivamente, tá bom? Então aqui é o número de moléculas que nós temos em um mol, o número de átomos que nós temos em um mol. E aqui, galera, tem que ficar óbvio para você uma coisa. Quando eu falo que uma dúzia tem 12 unidades, eu acho que fica claro para você que 2 dúzias tem 24 unidades. E vai ser a mesma coisa aqui. Se um mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 unidades, 2 mol vai ter o dobro disso aqui. 2 mol, galerinha, seria a quantidade de matéria que teria 12, né? Multiplicando 6 por 2, 12 vezes 10 a 23 unidades. Alguns alunos se atrapalham quando vão multiplicar com notação científica. Lembre-se que, se forem 2 mol, multiplica só o 6 por 2 aqui e manter como já está. Se fossem 10 mols, seria 10 vezes 6, né? Seria 60 vezes 10 a 23 unidades, e assim por diante. Tá bom? Então, aqui eu estou trabalhando só com proporção. Estou trabalhando com a quantidade para 1 mol, mas o que você vai ver na prática é que nós vamos ter sempre um outro número de mols e você vai querer descobrir quantas moléculas, átomos, íons, elétrons tem ali. Ou o contrário, a questão também pode falar assim, o cidadão lá queria comer, umas questões que nem às vezes viaja, né? Ele queria comer para tratamento da anemia não sei quantas moléculas de ferro. Aí quer saber quantos mol tem ali. Aí também é a mesma relação, tá bom, gente? Se um mol tem tantos átomos, tantas moléculas, então quantos mols tem em tantos átomos? Aqui a gente vai acabar sempre caindo na regra de 3. Então,
Mesmo você que tenha muita dificuldade aí com cálculo, aqui você só vai precisar fazer multiplicação e divisão. E aqui a gente vai dedicar aí um tempo maior para treinar esses conceitos, tá bom? A aplicação disso, fazendo as questões, resolvendo as questões. Aqui nesse momento quero que você entenda que existe essa equivalência entre 1 mol e 6 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa, tá bom? E agora eu vou entrar aqui no ponto que para mim é o mais importante. Para mim não, com certeza é o mais importante para o Enem, que é a relação entre mol e massa. Por quê? Para algumas coisas na química, a gente precisa entender o conceito de mol. Só que mesmo que no mundo real, a gente não usa isso. No dia a dia, ninguém fala número de mols para ninguém. Ah, me dê 1 mol aí de água. Ninguém fala isso para ninguém, né, gente? Seria até estranho. Faça esse teste, chegue na sua mãe, no seu pai, sua avó, seu avô, seu namorada, seu irmão, sua irmã. Ou me dê 1 mol aí de alguma coisa, só de gás pra ver a reação. E depois você grava, me marca aí pra eu saber o que tá acontecendo. Tô achando que eu vivo no mundo do TikTok, né? Todo mundo sai gravando as pessoas aí, né? E postando nas redes sociais, né? Enfim, não faça isso, tá, gente? É melhor dizendo. Mas assim, galera, o que seria esse 1 mol, né? A gente não usa isso no dia a dia. Mas ele vai ser importante até para usar o que nós usamos no dia a dia. Então, quando eu quero falar assim, me dê aí 1 quilo de carne, tô supondo, tá? De alguma forma, para algumas coisas que a química vai estar envolvida, você saber quantos mols tem ali é importante. Normalmente o Enem não vai te perguntar quantos mols tem daquela coisa, vai perguntar da massa daquela coisa. Porque é o que está no dia a dia, o Enem ele vai querer sempre contextualizar. Mas para você entender quanto de massa tem ali, normalmente esse tipo de questão, o conceito de mol tem que estar claro para você. Então, já que eu sei relacionar agora mol com quantidade de partículas, agora eu preciso relacionar mol com massa, tá bom? Preciso relacionar mol com massa. E isso eu posso fazer através da chamada massa molar. A massa molar, galerinha, é a massa de 1 mol. Qual o nome da massa do meu cachorro? Massa molar. Amo minhas piadocas. Amo a piadoca, hein? A massa molar, galerinha, é a massa de 1 mol. Então, por exemplo, se eu pegar 1 mol de água, tem 18 gramas. Então, 18 gramas é a massa molar da água. Se eu pegar 1 mol de ferro, 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro, ali tem o quê? Tem 55,8 gramas. Essa é a massa molar do ferro. A massa de 1 mol de alguma coisa, a massa de 1 mol de algo é a massa molar dessa coisa. E como você descobre, professor, a massa molar de algo? Você pode descobrir usando a tabela periódica. Professor, mas não tem tabela periódica. Eu sei, bobinho. Eu sei, sua boba. Você acha que eu não sei disso, não é? Então, ou na questão. É comum que o Enem ele fale assim, ó, dado massa molar de tal coisa, tal valor. Massa molar de tal coisa, tal valor. E como é que a gente calcula, professor, a massa molar de alguma coisa? Então, por exemplo, a água, né, que eu tô falando aqui o tempo todo sobre ela. O Enem diria assim, ó, dado massa molar do hidrogênio igual a 1 grama por mol. Dado massa molar do oxigênio igual a 16 gramas por mol. Se eu tivesse tabela periódica, eu teria que olhar na tabela periódica. Se o Enem, como ele não dá a tabela periódica, eu vou precisar o quê? Ele vai precisar ter dito isso na questão. Tá bom? Então, dado, considere a massa molar da água tanto, ou do hidrogênio tanto. E como é que eu acho da água? Se ele deu do hidrogênio e do oxigênio, galera, o que eu vou fazer? Como aqui eu tenho 2 de hidrogênio, eu vou multiplicar a massa do hidrogênio por 2. E como eu tenho aqui 1 de oxigênio só, não tem nenhum número, então é 1 só, eu vou multiplicar a massa molar do oxigênio por 1. Então aqui vai dar igual a 2 gramas, e aqui vai dar igual a 16 gramas, tá bom? Não esquece disso. Então a massa molar da água seria igual a 18 gramas por mol. Então isso aqui é algo que praticamente todo mundo já sabe, né? Mas não custa nada falar, já que é tão rapidinho. Então, galera, sempre que eu falar de 1 mol de água, estamos falando de 18 gramas de água. Sempre que eu falar de 2 mol de água, eu estou falando de o dobro, 36 gramas de água. Se eu falar de 90 gramas de água, né, seriam 5 mol. Então, saber trabalhar essa relação entre mol e a massa. Então, lembre que sempre 1 mol é a massa, tem uma massa correspondente à massa molar, e eu posso relacionar uma coisa com a outra tranquilamente. Tá bom? E por fim, galerinha, uma última coisa que o Enem ele
tende a não cobrar, na verdade ele nunca cobrou, mas eu vou falar aqui rapidamente, senão vocês vão sentir muito falta, né? Mas que é o volume molar. Assim como eu falei do número de partículas de um mol e da massa de um mol, aqui eu vou falar o volume ocupado por um mol. Um mol de alguma coisa ocupa um volume correspondente a 22,4 litros. Esse é o volume de um mol de algo. Algo, como assim algo, professor? Estamos falando aqui de um gás, eu vou usar aqui o azul mesmo. Quando falamos de um gás, na chamada CNTP. Lembre que CNTP são as condições normais, condições naturais de temperatura e pressão. E aqui eu estou falando de 0 graus Celsius e 1 atm, tá bom? 0 graus Celsius e 1 atm. Então, se eu tiver um mol de um gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, e tiver a 0 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, que é o que chamamos de CNTP, ele vai ocupar o volume de 22,4 litros. E se fosse 2 mols, 44,8 litros. E assim sucessivamente. Esse ponto que ele nunca cobrou, então você vai ver que eu vou focar muito na relação entre a massa molar e o número de mols. Tá bom, galerinha? Bom, galera, olha só, né? Aqui eu tenho uma equação química, e aqui é mais ou menos a gente sai da parte apenas de cálculos químicos, que é só trazer os conceitos de mol, ou até ir para cálculos de fórmula, que é uma coisa que ele nunca cobrou. E a gente começa a chegar aqui no quê? Na relação entre quantidade de substâncias diferentes. Eu trouxe aqui uma equação já balanceada, que é a equação em que o gás metano, bora ler essa equação aqui? O gás metano está reagindo com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico, CO2, e gás e água na forma de gás. Galera, o que eu preciso que você leia aqui? A gente tem duas formas principais de ler essa equação. Agora, considerando os tais coeficientes, que vão exercer um papel muito importante em tudo que vamos fazer aqui a partir de agora. De forma geral, o Enem ele já traz as equações balanceadas, tá? É uma exceção, ele não dá ela balanceada, mas de qualquer forma você tem que saber balancear, tá bom? Mas o normal é que ele já dê ela balanceada. Então, olha como eu posso ler isso aqui. Uma molécula de CH4 reage com 2 moléculas de O2, formando uma molécula de CO2 e 2 moléculas de H2O. Eu posso ler dessa forma. Outra forma de ler isso aqui, galerinha, é em vez de usar molécula, usar mol. Porque as equações elas só dão uma proporção. E se eu usar mol em vez de molécula, a gente não sai da proporção. Então, eu posso falar tranquilamente que 1 mol de CH4 reage com 2 mol de O2, formando 1 mol de CO2 e 2 mol de água. Tá certo? Então, mais uma vez, a gente pode utilizar o coeficiente estequiométrico, que é o número da frente, tanto para falar quantas moléculas tem ou quantos mols tem, que é a mesma coisa, você não sai da proporção. Mas o ponto mais importante, galerinha, é que apesar da equação me dar as proporções em número de mols, eu preciso saber transformar isso em massa. Lembra que a massa de 1 mol eu chamo de massa molar? Bom, a massa molar do CH4 é igual a 16 gramas. Então falar que 1 mol de CH4 reage com 2 mol de O2, ou falar que 16 gramas de CH4 reage com 2 mol de O2 é a mesma coisa, porque são equivalentes. Galera, 2 mol de O2, né? 1 mol de O2 tem 32 gramas. Então 2 mol de O2 tem 64 gramas. Falar que 1 mol disso reage com 2 mol disso, ou que 16 gramas reage com 64 gramas, galera, é a mesma coisa, tá bom? A massa molar de 1 mol, a massa de 1 mol de CO2 é 44 gramas e a massa de 1 mol de H2O é igual a 36 gramas, porque na verdade de 1 mol é 18 gramas e de 2 mol é de 36 gramas, tá certo? Então, galera, assim como a equação ela mostra pra gente que a proporção é essa aqui em número de mols, eu posso decifrar pegando o conceito anterior e descobrir ali o número, o valor da massa que nós vamos ter ali. Então isso aqui vai ser de extrema importância, tá bom, galerinha? Que você consiga pegar aqui essa relação. Porque quando eu olho para a equação, gente, eu só tenho uma relação do número de mols. Mas como eu já disse, o Enem vai perguntar sobre a massa, porque ele consegue colocar no nosso dia a dia. Então é por isso que eu falei que eu gosto de fazer na química, apesar de eu querer a massa, eu vou precisar saber usar a interpretação do número de mols.
Então tem que ficar brutalmente claro para vocês que falar isso aqui, que isso aqui é equivalente, ou falar isso aqui é exatamente a mesma coisa. O que você tem que ter atenção é no que o Enem falou. Então a gente vai fazer aqui nos próximas aulas, né, várias questões sobre isso, treinar um pouquinho isso um pouco mais a fundo, tá bom? É isso aí, galerinha, chegamos aqui no final dessa parte aqui sobre a base da estequiometria. Os conceitos são simples, mas às vezes passa desapercebido. Então vê com muita atenção essa aula aqui de hoje. A gente vai começar a partir de agora a aplicar um pouco mais a fundo o que realmente Enem cobra de estequiometria, mas você vai ver que é basicamente aplicações do que a gente acabou de falar, tá bom? Se você gostou do vídeo, tá gostando dessa série, deixa aqui no comentário, fala um pouquinho isso pra mim, aproveita esse cidadão, se inscreve no canal e se inscreve e compartilha também aí com alguém que tem dificuldade de estequiometria e mesmo assim quer acertar no mínimo 80% das questões de química do Enem, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.